Olá, tudo bem? Eu sou Rebeca Silani, eu sou superintendente de especialização do IDE, da Fundação Getúlio Vargas, e eu estou aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre os nossos programas de educação à distância do programa FGV Online. Eu estou aqui com a Márcia. Márcia? Olá, gente, tudo bem? Eu sou Márcia, eu sou a gerente da assessoria pedagógica do IDE e trabalho junto com a Rebeca nessa elaboração dos programas do FGV Online. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como a gente fez um processo de desenvolver os nossos programas com base em competências, focando no lifelong learning, né? Pensando um pouco nessas discussões que são importantíssimas para que a gente tenha uma educação executiva de qualidade, que é o foco do programa FGV Online. Na FGV, a gente busca ter uma preocupação muito forte com alguns aspectos, e esses aspectos estão aqui apresentados, né? O primeiro deles é o foco da nossa discussão, que é o lifelong learning, e a gente tem alguns outros drivers que são importantes toda hora que a gente pensa em planejar a educação executiva na FGV. Falando um pouquinho de lifelong learning, esse termo, né, basicamente quer dizer aprendizagem continuada, né, aprendizagem para a vida toda. E essa é a preocupação da FGV no seu portfólio, quando a gente pensa de cursos, desde os cursos gratuitos, de temáticas bastante diretas, específicas, pontuais, até os cursos de especialização e, claro, nas escolas da FGV, os seus cursos de mestrados, doutorados, as nossas graduações, todas elas estão preocupadas em atender todos os momentos de vida desse profissional. A educação executiva, ela precisa atender a diversas demandas, né? As diversas demandas do mercado, as diversas demandas do profissional e também as diversas demandas que a gente tem no mundo, né? A gente conhece o Job Reports do World Economic Forum, então a gente sabe que existem diversas preocupações em relação a que competências precisam ser desenvolvidas para que a gente tenha um mercado de trabalho atendendo as demandas que mudam o tempo todo. Então, lifelong learning para a gente é ter opções para todos os nossos alunos, para todos os nossos profissionais, para atender todos os momentos de vida desse profissional. Quando a gente fala em desenvolvimento de competências, é porque a gente sabe que a gente precisa direcionar os nossos cursos para que a gente atenda a demandas específicas, a Márcia vai falar bem sobre isso daqui a pouco, a demandas específicas de desenvolvimento de skills, sejam elas soft, hard, como a gente queira chamar, mas a gente precisa atender a esses desenvolvimentos dentro dos nossos programas. A gente não pode apenas pensar na teoria, na discussão, a gente precisa ser prático nessa discussão. Então, a gente precisa focar no desenvolvimento das competências para que a gente tenha um curso de sucesso para o aluno que atenda a demanda desse mercado, desse momento que a gente está vivendo. Quando a gente fala de learning by doing, a gente está falando de aprender fazendo. Então, quando a gente fala de aprender fazendo, a gente está falando de praticar, né? Como que a gente vai conseguir desenvolver competências só no mundo das ideias? Não tem como. Então, a gente precisa focar em aprender fazendo, em active learning. Então, learning by doing também é um driver importante quando a gente está planejando educação executiva na FGV. E, por último, e não menos importante, a pandemia nos mostrou muito isso, é focar em digital literacy. A ambiência digital, a literacia digital, a alfabetização digital dos profissionais é fundamental no momento que a gente está falando de transformação digital e de um momento importante, né, que a gente teve que viver forçadamente na grande mudança que a gente viveu ao longo de 2020, como, por exemplo, né, todo mundo de uma hora para outra se vendo nas suas casas, trabalhando em regime de home office, enfim. Isso, na verdade, acelerou um processo que já vinha acontecendo, de necessidade da gente ter essa preocupação, mas acelerou bastante com todas as mudanças que a gente viveu durante a pandemia. Eu falei um pouco sobre o World Economic Forum, né, o Fórum Econômico Mundial, e a gente teve, em outubro de 2020, o lançamento do Job Report, que é, enfim, um relatório importante para o mercado de trabalho, para a gente direcionar os nossos esforços. E quando a gente olha para o Job Reports e vê as 10 competências mais relevantes, as 10 competências que vão estar sendo demandadas em 2025, que é logo ali, a gente já está em 2021, faltam 4 anos para isso,
A gente observa que existem tipos de competências, e também a Márcia vai comentar a respeito disso, que são fundamentais, que são importantes para o pensamento desses programas de educação executiva. Esses executivos precisam estar preparados para este momento em que pensamento analítico, saber aprender, aprender a aprender, solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, organização, resiliência, liderança, enfim, todas essas competências que estão programadas, né, a melhor palavra talvez seja essa, programadas para estarem sendo muito demandadas daqui a 4 anos, são relevantes na hora de pensar programas de educação executiva. E também uma previsão, né, do Job Report é também a necessidade de upskilling e reskilling. O que seria isso? Né? Seria a questão de você ter o desenvolvimento de competências o tempo todo sendo repensado. Né? Eu não posso simplesmente, como profissional, olhar para essa lista hoje e achar que se eu desenvolver isso, eu estou feliz e contente para o resto da minha vida. Não, e aí a gente volta no lifelong learning. Eu preciso o tempo todo revisitar essas competências, eu preciso o tempo todo repensar o que eu tenho desenvolvido e a maturidade das minhas competências para que, de fato, eu tenha compatível a minha competência, o meu desempenho, né, com o que está sendo demandado. Então, o reskilling na verdade, isso, é eu repensar o tempo todo, eu refazer, eu redesenvolver as minhas competências o tempo todo. Para isso, né, a gente focou durante, principalmente os últimos anos, isso já vem acontecendo, em algumas ações, e ao longo de 2020 a gente já fez um piloto, né, com os nossos MBAs online, da marca FGV Online. Todos os nossos cursos de MBA online são baseados em competências, todas as disciplinas são baseadas em competências, todas as atividades são baseadas em competências, a metodologia que a gente utiliza, né, todos os recursos metodológicos, a Márcia vai detalhar bem isso, são baseados nas competências que esses programas buscam desenvolver nos seus alunos. E aí, depois que a gente terminou de desenvolver isso, a gente já está migrando para todos os programas, não só os online, como também os live, que são os cursos à distância por webconferência, os presenciais e também os cursos blended. A gente precisa o tempo todo atualizar os nossos programas, a gente não pode deixar um programa parado na gaveta por anos, né? A gente precisa o tempo todo atualizar, justamente por isso que eu acabei de falar. Competências que são exigidas mudam o tempo todo, e a gente não pode desenvolver as competências depois que elas já estão sendo demandadas. A gente precisa prever exatamente o que vai ser demandado do mercado para aí sim a gente colocar nos nossos programas e esse aluno já estar preparado quando ela for importante para a execução do trabalho dele. E o mais importante de tudo é uma gestão de portfólio integrada, é saber que isso, né, justamente por conta desse pensamento de lifelong learning, de uma prateleira de portfólio que atende a todos os executivos em todos os momentos de vida, a gente precisa estar preocupado com isso, sabendo os níveis de maturidade das competências que cada curso atinge, que cada curso atende, sabendo efetivamente quais são as demandas importantes para cada uma desses níveis de cursos, desde os cursos gratuitos até os cursos de longa duração, passando pelos cursos de curta, média, aperfeiçoamento e etc. E a gente precisa estar atento a isso o tempo todo. A Márcia, ela vai conversar com vocês como que isso acontece na prática, como é que isso de fato é feito na hora do desenvolvimento dos programas na FGV. Continuando o papo, né, de que a Rebeca começou, a gente está sempre pensando e revendo essas competências, atualizando os nossos cursos. E nesse exercício de competência, vimos que a gente tinha que alinhar melhor, né, o que a gente está definindo como competência para os nossos cursos de educação executiva. Então, chegamos a um consenso, que seria: estamos definindo competência como a ação ou fazer profissional observável, que articula conhecimentos, habilidades e valores e permite o desenvolvimento contínuo. E por que a gente dá ênfase no observável? Porque a gente trabalha com todos os autores, professores, tutores, para que todas as ações
didáticas e educativas dos nossos cursos, eles possam vir a concretizar, os alunos possam vir a concretizar aquela competência que está sendo desenvolvida. Então, todas as definições, tanto de competências como de todas as outras ações relacionadas a essas competências, elas precisam levar a uma concretude, a algo que esses alunos irão fazer na sua prática profissional. Para isso, a gente está falando dessa competência, essa ação observável, nós precisamos, então, utilizar verbos que expressem essa ação concreta. Ou seja, que esses verbos possam expressar, representar comportamentos observáveis nas atividades profissionais. Então, como é que a gente faz isso, né? Sobre um tema, a gente pergunta, e o que ele faz? Uma disciplina de gestão estratégica, ok. Mas esse profissional, o que ele faz com gestão estratégica no seu ambiente de trabalho? Essa é a pergunta primordial, é a pergunta base, é aquela que vão todos os professores, autores, tutores começarem a pensar em desenvolver todas as ações e as competências necessárias para aquele profissional possa, depois de ter passado por um curso nosso, atuar na sua prática profissional, demonstrando na sua prática todo aquele conhecimento e todas aquelas competências desenvolvidas nas disciplinas e nos programas de curso. E aí, voltando, né, aos tipos de competências, nós, né, consideramos esses 4 tipos de competências e fazemos determinadas ações específicas relacionadas. Bom, essas ações são relacionadas, bem específicas, mas todas as ações, tudo que a gente faz nos nossos programas estão relacionados às competências. Então, hoje, nos nossos programas de MBA, nós trabalhamos com o PBL. E aí vocês podem estar pensando, poxa vida, né? O PBL é uma metodologia ativa que todos conhecem, mas uma metodologia ativa muito focada numa educação presencial. Mas conseguimos fazer essa adaptação, fizemos muitas capacitações internas nossas, né, da assessoria pedagógica, da própria coordenação de produto, da superintendência de produto, e dali indo para os autores, para a gente poder, então, rever as nossas competências, rever todos os materiais das disciplinas e dali, então, implementar o PBL. E aí, todas as nossas disciplinas online, dos nossos programas de MBA, todas elas têm como atividade principal, que perpassa todas as semanas de estudo dessa disciplina, o PBL. Ele foi implementado, ele tem muito sucesso, os alunos gostam muito e os professores, tutores também, porque dizem que todo aquele conteúdo, as próprias competências, elas ficam muito em evidência naquela resolução daquele desafio, daquela situação, problema. Bom, para a gente falar, né, sobre uma autogestão e sobre as soft skills e também para trabalhar com pessoas, nós temos o jogo, o Argo, que é um Alternate Reality Game. O Argo, ele é um jogo que trabalha, o objetivo principal do Argo é trabalhar as soft skills. E também que os alunos dos MBAs online possam fazer seu networking, que era algo que sempre foi muito questionado em programas online. Esses alunos conseguem, né, fazer seu networking, uma vez que não tem, né, o corredor, não tem aquela sala, né, a área para poder trocar e tal. Bom, pode sim. Mas a gente quis evidenciar mais isso. Então, foi criado o Argo. O Argo é um jogo que foi criado por nós, pela FGV. O Argo, então, ele tem esses objetivos e ele trabalha com o quê, né? Ele trabalha com uma empresa fictícia e que ela, então, ela vem para o Brasil para poder contratar times de profissionais.
Então, já sai daquela ideia de ser contratado enquanto um profissional. Não, ela vai contratar times. E aí, então, o jogo se desenvolve assim. São os times, que são os alunos do MBA, eles vão, então, esses times, eles vão passando por vários desafios e etapas desse processo seletivo até chegar ao final e aquele time, né, que desenvolveu melhor todas as ações que ali precisava, vai ser, então, o contratado da Argumento. É muito real, então a gente tem realmente também um envolvimento dos alunos, existem diferentes avatares e personagens no decorrer do jogo, e eles então vão desenvolvendo. E um desafio, que é até o primeiro, eles precisam montar, até para poder desenvolver o network, eles precisam montar as suas equipes, os seus times, eles precisam ter profissionais de áreas diferentes e de programas diferentes de MBA. Então, assim, todo mundo vai conhecendo colegas de outros programas e até vai mesmo, né, se interessando talvez por outros programas que ele possa fazer, cursar, quando finalizar o dele. Temos, no final dos MBAs, nós temos o Business Game, que aí é um jogo de negócios. Esse jogo de negócios, ele também vai trabalhar com equipe, mas ele vai estar voltado também para as competências técnicas, aquelas desenvolvidas no programa de MBA. E aí, então, ao final, é uma forma dos alunos aplicarem todas as competências que foram desenvolvidas ou aperfeiçoadas no seu programa de MBA. E aí, no final, eles fazem esse jogo. Eles também gostam muito, é um jogo extremamente complexo, no sentido que precisa realmente pensar, planejar, e melhor, né? Precisa se trabalhar em equipe também. Além disso, nós temos, no decorrer de todo o programa, os workshops e as próprias atividades práticas que são feitas nas reuniões síncronas. Nossos programas de MBA online também trabalham com reuniões síncronas. E nessas reuniões síncronas existem outras atividades, outras dinâmicas que vão também aplicar essas competências. Os workshops, a mesma coisa. Então, a gente tem em todo o programa, e em todas as disciplinas desse MBA, nós temos, então, as competências sendo desenvolvidas utilizando metodologias ativas, colocando o aluno como protagonista, ele sempre trabalhando em equipe e desenvolvendo também as soft skills. É claro, né, quando a gente fala tudo isso, parece que só tem ação, ação, ação. Não, né? Continuando trabalhando com o material didático, composto por e-books, temos também as atividades síncronas e as assíncronas, continuamos tendo discussões em fórum, temos as videoaulas, que são as videoaulas dos professores autores dessas disciplinas, eles continuam ali falando, explicando. As nossas videoaulas, elas possuem um modelo diferente, porque são pequenas videoaulas, até porque vocês sabem que existe pesquisas científicas falando sobre a atenção que nós temos. Então, ninguém fica mais de 20 minutos, né, com a atenção focada em um vídeo, ainda mais em uma videoaula. Então, tudo é planejado para que o aluno ele possa ir percorrendo essa sua trajetória, esse seu itinerário de conhecimentos e desenvolvimento de competências de uma forma que seja atraente para ele. Então, essas videoaulas, elas são pequenas, média de 10 a 15 minutos, e a orientação é que nessas videoaulas, os professores, quando eles vão ali apresentar, eles vão explicar um caso, um estudo de caso, eles podem aprofundar algum tema, algum tópico que precisa realmente de uma explicação, com uma explicação oral do professor, é importante, junto com exemplos. A gente também tem os podcasts, e esses, né, que agora voltaram tanto, né, com aquela plataforma, voltaram tanto. Os podcasts, eles até facilitam, porque quase todas as nossas disciplinas e os nossos programas têm os convidados.
E aí, esses convidados, muitas vezes, agora então, com o isolamento social, fica até mais fácil fazer essas entrevistas de forma remota, como nós estamos fazendo aqui. Mas com a agenda que muitas vezes esses convidados são profissionais do mercado, têm uma agenda super lotada, então nós pedimos, né, a gente passa o roteiro e eles gravam os nossos podcasts para colocarmos, inserirmos também como material nas nossas disciplinas. Fora os infográficos e mapas mentais que vão, então, orientar esse aluno nessa finalização desse curso, dessas disciplinas, desse desenvolvimento de competências. A gente está falando disso tudo, né, do desenvolvimento e tal, mas como é que é esse processo de avaliação? A gente precisa pensar nisso, no processo de avaliação. E então nós consideramos o processo de avaliação não um processo punitivo de avaliação, daquela avaliação tradicional que, né, todo mundo aqui que teve essa trajetória da escola tradicional carrega como bagagem. A nota vermelha, valorizar o erro, tirar ponto. Não é isso que a gente acredita. A gente acredita realmente na aprendizagem dos nossos alunos. Os nossos alunos, eles chegam com X conhecimento, eles precisam sair com X mais tanto conhecimento, eles chegam com X competências, eles precisam sair com X mais competências. E aí, então, para esse processo de avaliação, considerar essas premissas que a gente está falando, de uma avaliação realmente formativa, processual, que valoriza a aprendizagem, nós trabalhamos com esses instrumentos de avaliação. O mapa de competências, conforme os alunos vão cursando as disciplinas do programa deles de MBA, eles vão desenvolvendo determinadas competências. E aí, então, os tutores avaliam esse desenvolvimento de competências e vai aí, então, preenchendo seu mapa de aprendizagem. Ao final do programa, ele vai ter um mapa de aprendizagem dele com todas as competências que ele desenvolveu ou aperfeiçoou nesse programa de MBA. Tem a avaliação em pares, ou seja, não é só a visão ou a avaliação do professor, do tutor. Existe a avaliação do próximo, né? Existe a avaliação do colega daquela equipe. E então, eles fazem essa avaliação de todos que trabalham naquele time, naquela equipe. Existe a autoavaliação, ou seja, cada um precisa analisar como que foi essa aprendizagem, como que ele se dedicou a esse processo de aprendizagem, a dedicação dele ao curso, a todas as atividades, ao desenvolvimento do PBL e tudo mais. E é claro que não pode deixar de ter a avaliação do tutor. A gente acredita no protagonismo do aluno, a gente acredita em metodologias ativas, nós participamos de todas essas filosofias de aprendizagem. Mas a gente também acredita na função do professor e do tutor. Ele está ali como mediador, como um orientador daquela aprendizagem, e ele, então, tem um olhar, um entendimento sobre aquele processo formativo de aprendizagem que esses alunos estão passando. Então, a avaliação do tutor também é considerada nesse processo de avaliação. E é claro que aí a gente não colocou, porque a gente está falando avaliação da aprendizagem. Mas o nosso sistema de avaliação do nosso MBA, claro que considera também a avaliação dos alunos com o tutor, a avaliação do aluno, né? Uma avaliação institucional, né? O aluno avalia o tutor, o aluno avalia o material didático, o programa, as atividades e tudo isso, ele também avalia, serve para a gente como informações e dados para que a gente possa também rever todo esse processo. Então, a gente até brinca, né? Não existe tédio. Nós, né, internamente, estamos sempre pensando, atualizando, vendo o que está acontecendo no mercado, afinal de contas, a gente trabalha com educação executiva, vendo o que está acontecendo no mercado, quais são as competências que precisam ser desenvolvidas. Como a Rebeca falou, não podemos ter programas de cursos parados na gaveta, aquilo super antigo. A gente revê sempre,
Então, agora a gente já está vendo, né, que a gente já está chamando do PBL 2.0, que já vai ser os ajustes metodológicos na nossa aplicação de PBL, já vamos ver também mapa de competências 2.0 e por aí vai. Então, é sempre um aprender, né? Nós aprendendo e também passando todo esse conhecimento e essas inovações para os nossos programas e, consequentemente, para os nossos alunos. E é até importante comentar, Márcia, que quando eu falei lá atrás, né, que a gente fez um piloto em 2020, a gente já está na quarta, se não me engano, terceira ou quarta oferta desse piloto, mais de 10 mil alunos que já foram impactados por essa metodologia, por esse programa, já com esse diferencial todo que você explicou, das estratégias metodológicas que a gente utiliza, de jogos, de problem-based learning, de workshops, atividades práticas e tal. Então, a gente já tem a confirmação nessas avaliações institucionais do ecossistema todo que a gente tem do nosso modelo de aprendizagem, a gente já tem a confirmação de que é um modelo bastante assertivo. Ele entrega, de fato, aquilo que ele promete que vai entregar. Então, por isso a gente sabe, né, que o que a gente está falando aqui, o que a gente está trazendo para essa palestra, para vocês, tem uma comprovação de qualidade, digamos assim, né? Isso. E assim, como a gente já disse, né, tudo isso vai sendo evoluído. Quando a gente fala, né, das 4 turmas do piloto, já estamos pensando, né, na versão 2.0, nós estamos na nossa modelagem mesmo, né, de todos os programas, numa versão 3.0, já estamos passando para uma versão 4.0. Fora isso, a gente está pensando nos outros programas que surgiram também até com a nossa realidade, o live, o blended, o híbrido. Então, assim, estamos sempre borbulhando com ideias novas para poder oferecer o melhor para os nossos alunos. De fato, não há tédio. Não há tédio. Bom, eu acho que a única coisa que eu gostaria de comentar a respeito disso que a Márcia trouxe para a gente, como vocês puderam ver, tem um trabalho de planejamento muito forte da assessoria pedagógica, de toda a área de soluções educacionais, tanto eu quanto a Márcia fazemos parte da diretoria de gestão acadêmica, e tem um trabalho, né, muito, muito presente da nossa parte de olhar com muito carinho e dedicação as metodologias que a gente utiliza. Né, por essa razão, talvez, que a gente esteja aqui, né, nesse congresso, e por essa razão que a gente, né, novamente é indicado ao prêmio do Top of Mind, né, Márcia? E a gente sabe muito bem que existe um trabalho de backstage de toda a FGV, tanto, né, dentro do IDE de diversas equipes que trabalham para entregar tudo que a gente precisa para que isso aconteça, né? Essas metodologias, elas são muito interessantes, as metodologias ativas, elas são muito interessantes quando a gente olha para o que elas desejam, né, entregar, mas a gente precisa de uma infraestrutura adequada e para que isso de fato aconteça. Então, o nosso LMS, os nossos sistemas, as nossas equipes que trabalham, as áreas de recursos, que pensam visualmente tudo isso que a gente está falando aqui, as nossas áreas de serviços, enfim, são todas as equipes que se preocupam em conseguir entregar a infra necessária para que isso tudo aconteça. A gente cresceu muito durante a pandemia, muito mesmo, né, mais de 150% nos cursos, só nos cursos de especialização. Então, a gente sabe que a gente tem um longo caminho para percorrer depois que essa situação se normalizar, mas a gente sabe que isso tudo foi, de certa forma, um momento que a gente precisava passar, né, a quarentena, o afastamento foi um momento que a gente precisava passar, e que bom que muita gente percebeu que esse era um momento bom, propício para se capacitar, para se desenvolver e não ficar parado por conta daquilo que eu falei no início, né? A gente precisa estar focado nessa aprendizagem para a vida toda e não para resolver só um problema pontual no momento específico. É isso.
Acho que, Márcia, acho que a gente cumpriu o nosso objetivo. Cumprimos, Rebeca. E espero que vocês tenham gostado. Como a Rebeca falou, né, ano que vem, se formos de novo, né, premiados, vocês vão ter mais novidades, porque não para. E aí, ano que vem, teremos mais novidades para contar para vocês. Ótimo. Beijos muito grandes. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.